E consultoria assistida, um pacote completo de soluções digitais para empresas. Contém hot site com domínio próprio. Assim você terá visibilidade e credibilidade para seu negócio. Integração e debates através de videoconferências, sistemas de captação e gestão de clientes. Você terá muito mais prospects e clientes qualificados para seus produtos. Consultorias para as áreas de marketing e vendas, inovação e tecnologia, financeira, jurídica, administrativa e operacional. Isso tudo para seu negócio acontecer. E consultoria assistida, soluções para o dia a dia de sua empresa. Acesse nosso site www.consultoriaonline. Olá, meu nome é Odécio Dirceu Dreisig, sou diretor da Rede Ideal e Business Assistido. Quero, em primeiro lugar, dar boas-vindas a todos para mais um Business Talk, conversa de negócios, que ao vivo acontece todas as quartas-feiras na denominada Quarta Azul. Todas as quartas-feiras, às 19 horas. Evento que tem por propósito, finalidade, de disseminar o conhecimento com dicas úteis, explanadas a partir das suas trajetórias por empreendedores e profissionais de sucesso. Também quero aqui dar o nosso muito obrigado ao canal 14, Santa Cruz TV, que às 19 horas de todos os dias transmite nosso evento Business Talk em programas inéditos e reprises, sempre às 19 horas diariamente. Portanto, estão todos convidados para nos assistirem, os amigos, né? E pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Pode nos encontrar, orientar quem quer nos encontrar, pesquisando por Business Assistido, ou seja, fazer a busca por Business Assistido, vídeos, né? Então vão direcionar para os nossos vídeos, para os nossos canais, ou direto no canal do youtube.com/Sistema Business, onde poderão também assistir e acessar uma videoteca, onde estão arquivados todos os vídeos e conferências Business Talk aqui realizados por tema. Hoje abordaremos, no nosso debate de hoje, alavancagem operacional e financeira. Para isso, quero dar as boas-vindas, em especial, ao empresário Diego Daniel Dreisig, nosso entrevistado de hoje, que tem bastante conhecimento na área financeira, proprietário da Ideal Cred, Ideal Factor. Diego, a palavra está contigo para fazer uma prévia apresentação. Boa noite a todos. Obrigado aí mais uma vez pelo convite participar dessa live. Acho que é muito importante essa disseminação de conhecimento, para que todo em conjunto, às vezes são poucas coisas que a gente consegue melhorar na nossa empresa, mas que no fim, no resultado, ajudam muito, né? Então, eu trabalho no segmento de empréstimo consignado, né, com representação, e no segmento de factoring securitizadora disponibilizando, levando recursos para as empresas, né, para gerar uma alavancagem. Muito bom. Diego, eu vou passar a palavra para o professor João, da Ideal School, para ele fazer uma publicação de um vídeo, referência da professora Juliana Vital, sobre a base para o tema de hoje, para o nosso Business Talk. Logo após passar o vídeo, vamos iniciar o desenvolvimento da pauta sobre o tema de hoje, vamos conversar sobre quais vantagens, riscos, para quem é aconselhável, as consequências dos resultados. Professor João, você pode dar o play para rodar o vídeo, em seguida nós começaremos. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre alavancagem financeira. Você já ouviu falar que uma empresa está trabalhando alavancada?
ou até no mercado financeiro as pessoas trabalham alavancadas financeiramente. E o que que isso significa? Eu vou contextualizar esse tema com um exemplo de finanças pessoais, por exemplo. Então vamos acompanhar comigo. Imagina que você tenha um capital de 100 mil reais. Está lá o seu dinheiro na sua conta corrente, nos seus investimentos, enfim, você tem 100 mil reais. E aí você vê uma oportunidade de negócio. Eu coloquei aqui um exemplo, como exemplo, a compra de um imóvel por 300 mil e você vai conseguir vender esse mesmo imóvel por 350. Você teve uma grande oportunidade, mas você não tem dinheiro para isso, né? Você teria um lucro ali de 50 mil, mas você não tem 300 mil reais para comprar esse imóvel. E aí você vai perder a sua oportunidade? Não. Você vai fazer um empréstimo. Aí você vai lá, pede um empréstimo de 200 mil reais e os juros são de 2%. Então, você vai pagar nesse empréstimo 4 mil reais. E aí, o que vai acontecer? Você que tinha um investimento de 100 mil reais, que você tinha 100 mil reais de patrimônio, você vai ter um lucro de 46. Por que 46? 50 da sua oportunidade de negócio e você vai ter que descontar o custo do empréstimo de 4 mil e você vai ficar com 46 mil reais. Então, você teria uma rentabilidade de 46%, porque você ganhou 46 mil e tinha só 100. Isso significa que você trabalhou alavancado. Isso faz com que a rentabilidade do seu capital próprio dê um salto bastante significativo. Claro que essa prática também é cheia de riscos, porque o seu negócio pode não dar certo. Pode ser que você não consiga vender o imóvel por 350 mil e aí você ficaria com uma dívida. Por isso, o risco de se trabalhar alavancado. Então, nós vamos ver esse conteúdo a partir de agora. Vamos lá! Vamos começar a falar de alavancagem já com um exemplo. Coloquei aqui para vocês um balanço patrimonial de uma empresa. Esse balanço patrimonial me mostra o seguinte, que a empresa tem investimentos de 100 mil reais, 30 mil reais no ativo circulante, no capital de giro dela, e 70 mil reais no ativo não circulante, imobilizado, máquinas, equipamentos. Do outro lado, como que esses 100 mil reais são financiados na empresa? 20 mil vem do passivo circulante, aquelas contas a pagar normais da empresa, salários a pagar, fornecedores, impostos. A empresa não tem dívidas bancárias, ela não tem empréstimo, ela não tem financiamento, é uma empresa que não está endividada. 80 mil vem do capital próprio, do capital dos donos, somando aqui os 100 mil reais do meu passivo total. Com isso, ela consegue ter esse resultado. Ela vende 100 mil reais dos seus produtos, dos seus serviços, tem gastos variáveis de 40 mil, uma margem de contribuição de 60, gastos fixos de 30, o resultado dela operacional é de 30 mil reais, ela paga imposto de renda aqui, estou considerando o imposto de renda de 10% do resultado, e aí ela tem um lucro líquido de 27 mil reais. 27 mil reais é o resultado final dela. E aí, qual que é o retorno que essa empresa deu? Eu vou calcular aqui com vocês dois tipos de retorno. Esse primeiro, retorno sobre os ativos, é um desempenho geral da empresa. Essa empresa, ela teve um lucro de 27 mil. Para ter um lucro de 27 mil, ela precisou investir 100 mil reais. Então, eu vou fazer uma relação do lucro líquido com o ativo total. Tudo que ela precisou para fazer com que esse negócio funcionasse e assim tivesse um lucro. Então, aqui o meu retorno sobre os ativos, 27 mil de lucro dividido por 100 mil dos ativos, eu tenho uma rentabilidade de 27% ao ano. Como que eu sei que é uma rentabilidade anual? Porque esse lucro de 27 mil eu consegui aqui durante um ano inteiro, então é uma rentabilidade anual. Porém, percebam que os proprietários, eles não investiram 100 mil reais nessa empresa. Os proprietários, eles investiram 80 mil reais, que é a parte do patrimônio líquido, que é o capital próprio, que é o capital que pertence aos proprietários, aos acionistas, aos sócios. Eles investiram 80 mil e tiveram um retorno de 27 mil reais, porque o resultado líquido, ele pertence aos proprietários. Então, a gente vai calcular nosso segundo indicador. Qual foi a rentabilidade dos proprietários? Então, aqui eu coloquei para vocês o retorno sobre o patrimônio líquido, que é a relação do lucro líquido, o que eles ganharam, em relação ao que eles investiram, e eles investiram o patrimônio líquido. Então, eu tenho uma relação de 27 mil para 80,
sendo que a rentabilidade dos proprietários, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, foi de 33,75% ao ano. Percebam que, enquanto a empresa, de um modo geral, tem um retorno de 27%, a rentabilidade dos donos ela é muito maior. E nesse caso, por que ela é maior? Porque ela utiliza fontes de financiamento aqui de terceiros, mesmo sendo aquelas fontes de financiamento funcionais de uma empresa, ela utiliza fontes de financiamentos que não é dela para ter um resultado. Então, isso faz com que a rentabilidade dos donos seja maior. Agora vamos comparar indo para outro exemplo. Eu coloquei aqui ó, a mesma empresa. Essa empresa, a diferença entre elas é que, ao invés de ela ser financiada completamente com capital próprio, eu vou supor aqui que ela não tinha os 80 mil reais para ser constituída, para ser formada, enfim. Ela precisou de um financiamento bancário. Então, os donos tinham só 40 mil e os outros 40 mil tiveram que vir de um financiamento, ok? Como que ficaria? Esse financiamento aqui ó, tem um juro de 20% ao ano, estou considerando esse valor. Todo financiamento, todo empréstimo tem um custo, né? O custo do capital. Como que ficaria essa empresa? Primeiro, ela geraria as mesmas receitas, 100 mil reais. Por quê, gente? As vendas, elas não têm uma relação sobre as escolhas das minhas fontes de financiamento. Nenhum cliente vai comprar mais ou comprar menos porque a empresa tem dívidas ou não tem. Não é uma relação direta. Então, a empresa ela continua com as mesmas vendas, com os mesmos gastos variáveis, a mesma margem de contribuição, gastos fixos e o resultado de 30 mil. Porém, agora, como ela tem dívidas de 40 mil, ela vai pagar juros, né? A gente tem que acrescentar isso na DRE, o juro de 8 mil reais, já que eu estou considerando que esse financiamento tem um custo de 20 mil reais. Dei uma exagerada aqui para a gente ver as diferenças. Então, eu vou descontar esses juros de 8 mil reais e vou ter um resultado antes dos tributos de 22, 30 mil menos 8, 22 mil. Pago meus 10% do imposto de renda, 10% de 22 é 2.200 e tenho um resultado líquido de R$ 19.800. Antes de calcular os nossos novos indicadores, vamos falar um pouco sobre os efeitos dessas dívidas numa empresa, né? E a primeira delas é a economia no imposto de renda no valor de R$ 800. Lembram que antes, quando a empresa tinha 80 mil, ela era praticamente financiada com capital próprio, ela pagava um imposto de renda de 3 mil reais. Quando eu insiro essa dívida e, consequentemente, esse juro aqui de 8 mil, eu diminuo o meu lucro, consequentemente, diminuo o que eu preciso pagar de imposto de renda no valor de 800 reais. Então, eu poderia analisar gerencialmente qual realmente é o custo do meu financiamento, né? Eu tenho um custo aqui de financiamento de 8 mil reais, mas como eu tenho uma economia de 800 no imposto de renda, eu posso dizer que gerencialmente o meu custo real é de R$ 7.200. Então, se eu tenho um custo de R$ 7.200 e eu emprestei 40 mil, se eu fizer essa relação, isso significa que ao invés de eu considerar o custo do meu financiamento de 20% ao ano, ele realmente vai custar 18%. Por quê? Porque eu tive uma economia no meu imposto de renda. E agora, o que vai acontecer com os meus indicadores? Vamos ver. Primeiro, eu tenho aqui o meu retorno sobre os ativos, né? O resultado líquido que eu adquiri, o meu lucro líquido, dividido pelo meu ativo total. Agora, a empresa tem um resultado menor, claro, ela está pagando juros, ela tem menos lucro, né? Todo o gasto maior, inclusive com juros, diminui o seu lucro. Por isso que a gente precisa pensar bem na hora de fazer empréstimos e financiamentos. Mas eu tenho aqui um lucro de 19.800, precisei de um investimento de 100 mil para conseguir esse lucro, então eu tenho um retorno da empresa, de um modo geral, meu retorno sobre os ativos, de 19,80% ao ano. E a rentabilidade dos donos? Vamos ver. O meu resultado líquido dividido agora pelo meu patrimônio líquido, os sócios só investiram 40 mil, eles não investiram mais 80, eles pegaram aquele dinheiro emprestado e pagaram 8 mil de juros, lembram? Então, eu tenho um lucro de 19.800 e só investi 40 mil. Então, a minha rentabilidade, a rentabilidade dos proprietários, é de 49,50% ao ano. Uma rentabilidade nada mal. Por quê? Porque eles utilizaram as dívidas para financiar a sua atividade e alavancaram os ganhos do seu capital próprio.
Agora eu vou colocar aqui para vocês um outro exemplo. Vamos imaginar agora a empresa com essa estrutura de capital aqui, ó. Eles tinham um capital de 40 mil, vou continuar com os 40, mas eles não financiaram só mais 40 mil, eles financiaram muito mais, eles financiaram 120 mil, eles se endividaram bastante com o propósito de quê? De investir mais no imobilizado da empresa. Percebam que eu aumentei aqui também, né? Todo aumento de financiamento precisa ter um investimento correspondente. Então, eles foram lá, pediram mais dinheiro emprestado, eles tinham um crédito disponível e investiram na empresa. Quando algum investidor faz isso com uma empresa, ele tem um propósito de fazer com que seus negócios aumentem. Então, aqui, as vendas, a expectativa é que a venda aumente, né? Antes era de 100 mil reais, aumentei aqui para 150 mil reais. Os gastos variáveis, eles vão aumentar também. A minha nova margem de contribuição é de 90, os gastos fixos, eles não se alterariam, e eu teria um resultado aqui, ó, de 60 mil reais. Porém, eu vou pagar juros desses 120 mil. E eu falei que os juros eram de 20% anuais, 20% dá 24 mil em juros. Então, eu tenho um resultado antes dos tributos de 36, pago meu imposto de renda de 10%, que eu estou considerando aqui, e tenho um resultado líquido de R$ 32.400. Agora, os indicadores. O retorno sobre os ativos, 18% ao ano. E o retorno dos proprietários? Eles agora ganham R$ 32.400 com um investimento próprio de 40%. O retorno deles é de 81%. Aqui dei uma exagerada para vocês verem o poder da alavancagem financeira. Imagina quem ganha 81% hoje em dia, né, com as taxas de juros tão baixas. Esse é o poder da alavancagem financeira. Você conseguir retornos muito maiores utilizando o capital de terceiros, utilizando as suas dívidas. E aí, gente, com isso, nós podemos calcular agora o grau de alavancagem financeira de uma empresa, ou seja, o quanto ela está endividada e qual é esse grau. Como que eu calculo o grau de alavancagem financeira? É o retorno do patrimônio líquido dividido pelo retorno dos ativos. Então, considerando esse último exemplo que nós fizemos, eu teria aqui um retorno do patrimônio líquido de 81%. E o retorno dos ativos é de 18%, sendo que o meu grau de alavancagem é 4,5%. O que significa esses 4,5%? Que os proprietários têm um retorno 4,5 vezes maior do que o retorno da empresa em função das dívidas. A explicação desse retorno maior dos proprietários em relação à empresa é pela existência de dívidas. Mas, como em finanças nem tudo são flores, né? Qual é o problema da alavancagem financeira? Ela pode ser uma coisa muito boa, pode alavancar os seus negócios, mas também ela pode ser uma coisa muito ruim se mal utilizada. Vamos pegar aqui o último exemplo que eu dei para vocês, que a empresa fez um financiamento de 120 mil, investiu mais nela mesma para conseguir maiores receitas, maiores vendas, para aumentar o seu negócio. Só que não foi isso que aconteceu. Entramos numa crise, ela perdeu vendas, não dava para prever isso, e a receita, ao invés de aumentar para 150, ela diminuiu para 50 mil. Era de 100, normal, né? E aí ela teve aqui uma redução na receita de 50 mil reais. Quando uma empresa tem uma redução na receita, ela também reduz os seus gastos variáveis. Aí ela tem uma margem de contribuição aqui de 30, paga os gastos fixos delas, que não vão se alterar, aluguel e todos os outros gastos que ela tem. Então, ela teria um resultado de 0. Só que agora ela precisa pagar 24 mil reais de juros, né? Isso que eu não estou falando nem ainda da devolução do principal, eu só estou falando da devolução dos juros. Ela vai devolver 24 mil, ela tem esse gasto. Então, ela tem um prejuízo aqui de 24 mil reais. Não vai pagar imposto de renda, porque uma empresa, quando tem prejuízo, não paga imposto de renda, se ela é tributada pelo resultado. E o resultado líquido aqui, ó, menos um prejuízo de 24 mil. Como ficariam os nossos indicadores financeiros nesse caso? O retorno sobre os ativos, eu teria aqui meu prejuízo, eu tive um prejuízo de 24 mil, e a empresa tem um ativo, tem um investimento nela de 180, eu teria aqui uma rentabilidade negativa, eu teria perdido 13,33% do meu investimento.
E os donos, como ficariam os indicadores deles, né? Coloquei aqui para vocês. O prejuízo, o resultado líquido, um prejuízo de 24, e eles investiram 40 mil, ou seja, eles perderam 60% do seu capital. Enquanto a empresa perdeu só 13,33, eles perderam 60%. Está aí o risco de trabalhar alavancado, porque se as coisas não acontecerem conforme o que você previa, você fica com uma dívida com pagamento de juros e isso vai fazer com que você perca uma parte muito significativa do seu capital. Aí o risco da alavancagem financeira. Eles perderam 4,5 vezes mais do que a empresa. E aí a alavancagem, ela nos dá aquele conceito bem básico de finanças, né? O risco em relação ao retorno. Quando você investe numa empresa alavancada ou quando você trabalha alavancado, você tem uma oportunidade de ter retornos bastante significativos, porém o seu risco é tão grande quanto. Você precisa aprender a analisar o seu cenário para saber se o retorno que você pode ganhar compensa todo o risco que você está assumindo. Isso acontece muito nas empresas e também acontece muito no mercado financeiro, onde as pessoas também trabalham alavancadas para ganhar mais retorno sobre o seu investimento. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima! Sistema EGR Office. Mais eficiência na prestação de serviços e relacionamento com o seu cliente. Com mais de 4.000 usuários em todo o território nacional. O que você irá encontrar em nosso sistema? Cadastro de clientes, Office Express, utilitários, comunicação, workflow, requisições, EGR Docs, administração. Tenha tudo em um só lugar. Toda a comunicação, tomada de decisão e arquivos em uma solução eficiente em termos de custo. Teste grátis por 7 dias. Contato 51 2106 6630 ou acesse nosso site www.egroffice.com.br. Voltando, muito boa a explanação da professora Juliana Vital. Ela explicou bastante sobre a alavancagem financeira. Eu vou fazer uma pergunta para o empresário Diego Dreisig, que temos 2 tipos de vantagens, a alavancagem operacional e a financeira, e também ainda a combinada. O que significa isso? O Diego, você poderia fazer uma referência sobre isso? Eu também achei bem bacana a explanação da professora. Eu acho que abre os olhos de muita gente, porque o que a gente quer, qualquer empresário quer, ou qualquer pessoa quer, é multiplicar o seu dinheiro, né, quando aplica, né? E aí ela coloca ali uma explanação bem fácil de entender, como é fácil, se eu tenho conhecimento sobre algum produto, sobre alguma área, eu multiplicar o meu dinheiro captando recursos de outras fontes, né? Essa pode ser operacional, quando a gente não mexe na estrutura de custo fixo, né? Não tem aquisição de alguma máquina para aumentar a produção, para aumentar a receita comparada com o que já temos, né? Ou a alavancagem financeira, que daí nós captamos no dinheiro no mercado, de pessoas que fornecem com um custo, né? Ou a combinada, que seria um pouco das duas, né? Na realidade, assim, eu acho que o legal é nós tentar conversar, assim, como é que eu consigo identificar se eu preciso me alavancar, se é uma vantagem eu me alavancar ou não, né? Isso é uma coisa, acho que o Odécio poderia dar uma explicada para nós, que seria bacana. Perfeito, Jair. Eu vou só complementar um pouquinho ainda com exemplos assim, ó. Tudo que a gente tem de ativos ou de bens que uma pessoa tem, por outro lado, ela é financiada de 2 formas. Ou pelo capital próprio que a empresa tem, ou por capital de terceiros. Esse capital de terceiros, ele tem 2 fontes diferentes. Uma é que a gente chama de operacional e a outra que é a financeira. A operacional, ela vem dos fornecedores, ela vem de contas a pagar
ela pode ter ainda outras formas por exemplo, de um produto consignado, ou outras formas de buscar recursos operacionais que são do dia a dia da empresa, e financeira ela compra. Então, essa parte de terceiros é operacional, dentro do próprio ambiente da empresa, ou financeiro quando ela busca um adicional que ela não consegue dar adequadamente com o capital próprio e o operacional, ela busca no mercado financeiro, porque as oportunidades delas são maiores que a capacidade interna de financiamento, né? Só para complementar essa alavancagem operacional e financeira. E como o Diego bem colocou, a combinada é as duas junto, né? Então, muitas vezes a gente consegue um desconto maior com o fornecedor, porque ele também não tem recursos assim muito baratos, muito acessíveis, se consegue um desconto bom pagando à vista, e o mercado lá, o financeiro, permite essa combinação, né? Então, tem que o empresário avaliar isso, né? Como ele me introduziu ali, para colocar para nós, como nós podemos identificar se há vantagem ou não nos alavancarmos pelo operacional, mais o adicional financeiro. Vou pegar, a professora já deu uns exemplos ali, da parte de compra de um imóvel, né? na parte que dá para entender como é que isso funciona, que depois eu vou dar um complemento final. Vou pegar um exemplo quando é vantagem. Pegamos nos dois exemplos 3% de juros ao mês, que é bastante, mas depende da operação, curto prazo é o que normalmente é possível, né? Então, esses 3% ao mês, se eu não tenho potencial para fazer um negócio, eu tenho que comprar um imóvel, eu tenho que comprar um produto, eu tenho que comprar estoques, principalmente, né? E se eu levar 3 meses para esse dinheiro retornar, então eu vou ter 9% de juros, 3 ao mês em 3 meses. Esses 3 meses nós temos que levar em consideração os tempos que esse produto fica em estoque até eu vender ele, média, vamos dizer que seja 45 dias, e mais 45 dias eu vou dar de prazo para o fornecedor. Então, em média, eu vou ter 9% de juros sobre a compra, considerando que a compra é 60% e 40% são os custos e despesas, gastos variáveis e fixos, né? Então, não vou mexer nisso. Então, isso na realidade, sobre a venda, sobre a receita, eu vou ter 60% dos 9%, ou seja, 5,4% de custos sobre as minhas receitas. Então, se eu trabalhar nesses exemplos que a professora deu, com 10% de lucro, se eu não pudesse ter feito esse negócio, eu vou ter um custo de 5,4% e vou ter 10% de lucro. Então, eu vou aumentar em 44% de resultado a mais sobre aquela operação, ou seja, 4,4% de lucro a mais sobre o total, que eu não teria se eu não tivesse me alavancado. Agora, nesse mesmo exemplo, vamos pegar assim, um produto que leva 3 meses em média, não sei se vou vender logo, coisa, em estoque, e eu tenho que dar ainda para facilitar, para conseguir vender, eu tenho que dar prazo médio de 90 dias, tenho que fazer 6 vezes, 90 dias de prazo para vender, para conseguir fazer essa venda. O que vai acontecer? Eu vou ter 3 meses de estoque, mais 3 em média para receber de volta o dinheiro, 6 meses de empréstimo, tem que me alavancar por 6 meses. 6 meses é uma taxa de 3, dá 18, sendo que representa esse meu investimento, que os outros são contínuos e acontece de qualquer maneira, 60% vai me dar 10,8% de custo. Se eu tenho um lucro de 10, o que aconteceu? 0,8% de prejuízo. Então, o que dá para se resumir nesses números, tudo, e mais o que a professora falou e que o Diego já introduziu, que um produto que eu tenho assim, bastante constante, ele é contínuo, ele é verdadeiro, a minha empresa tem um potencial de negócio bom, de clientes que vendem continuamente, com um retorno bastante calculado, certo, eu posso tranquilamente me alavancar e eu sei do retorno positivo ou não, dentro daquele período que eu fizer o negócio, com que taxa, com que condições, com que garantias eu posso fazer a operação para essa alavancagem ser positiva. Se o meu produto não tem uma estabilidade no dia a dia, ele não é contínuo, ele não é certo esse negócio, aí eu posso entrar, e bem provável que eu entre com alavancagem negativa, que nós podemos debater depois quais os efeitos disso, né? Então, esse vantagens e desvantagens.
Eu gostaria daí de fazer uma pergunta para o Diego. Poderia me resumir isso? Como posso saber se eu tenho um acelerador de crescimento com essa alavancagem? Se ele é bom, esse negócio de alavancar? É muito pela oportunidade de negócio que a gente tem na mão, né? Existe muito, até no nosso segmento, lá, muitos clientes que têm uma oportunidade de ganho maior na mão, que o negócio dele dá resultado, e às vezes ele fica travado por crédito, ou por ter que esperar o cliente pagar ele. Então, sempre, lógico que o custo todo, até do fornecedor, de tudo tem um custo. A gente tem que trabalhar para ter o menor custo possível dessa alavancagem que vai aumentar o nosso resultado, né? Mas essa alavancagem, como é que não interessa quanto que eu vou pagar, isso existe até às vezes alavancagem, a tomada de crédito no mercado, tem muita gente assim, eu não vou tomar dinheiro porque se eu tomar e não der certo o meu negócio, eu vou ter muito risco, né? Por isso que tem que calcular o risco conforme o teu negócio né? Se ele é estável, se não é, né? Mas uma das formas de a gente alavancar o risco, de alavancar o nosso negócio sem ter tanto risco, é na parte de recebíveis, é na parte de antecipação dos negócios que a gente já fez, né? Tentar trabalhar mais com caixa à vista, né? Para empresas menores, né? Como é que eu sei se eu estou potencializando, né? Se o custo onde é que eu estou captando o dinheiro é menor do que onde eu estou aplicando. Se eu vender para o meu cliente, eu estou ganhando muito mais do que eu estou pagando. Esse daí nós vamos ter que sempre ter crescimento, né? Porque o custo é menor. E não sei se o Odés quer complementar mais alguma coisa sobre isso. Não, acho que tá bem explicado já. Uma das coisas que a gente tem que cuidar também é para não entrar num efeito tesoura, né? Não sei se, de repente, o Odés comenta um pouquinho o que é esse efeito tesoura, né? Para a gente sempre estar com nossos controles certos para não estar entrar nesse efeito. Efeito tesoura é justamente quando a alavancagem é negativa. O que acontece? Vamos pegar, hoje nós temos 100 mil reais de bens, tanto numa casa, numa empresa, e nós temos 20 mil reais de contas a pagar, que a professora Juliana até citou esse caso, e 80 mil é nosso capital próprio, 20 mil nós temos de dívidas. Onde eu capto esses 20 mil reais, eu pago um juro maior, ao inverso que você falou, eu pago um juro maior do que onde eu aplico ele, eu tenho 10% de lucro, mas o valor que eu pago de juros me representou 10,8%, ou representou 12%, então o que é o valor? Aquele acima dos 10%, eu vou aumentar minha dívida, em vez de ela continuar com 20% de minha dívida, de total do meu patrimônio que eu tenho, eu vou passar de 10 para 12, então vou ficar devendo 22%. E assim sucessivamente, se eu me alavancar continuamente negativamente, o efeito tesoura ela está cortando, a tesoura está cortando um pouco do meu patrimônio, do meu capital, porque eu estou me alavancando negativamente, o custo financeiro, o juro que eu pago hoje no mercado é maior do que a potência, a capacidade que eu tenho onde eu aplico esses recursos. Então, daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou estar com 50% de dívida e 50% de capital próprio ainda. Daí já começou a tesoura cortar bem fundo. Daqui a mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, cortou todo o meu capital, eu só tenho mais dinheiro para atender a alavancagem de terceiros. Então, esse é o efeito tesoura que temos que tomar cuidado. O custo da compra dos recursos, não importa o quanto mas ela tem que ser menor do que o ganho que eu tenho com meus negócios. É justamente o inverso que tu explicaste antes, né? Esse é o efeito tesoura. A tesoura começa a cortar um pouco do nosso patrimônio sempre. Só para complementar, e por isso que é muito importante a gente ter controle, né? A gente saber, final do mês, tudo que está acontecendo na nossa empresa para tomar essa decisão. Às vezes a gente vê muito empresário assim que demora, fica tempo fazendo, correndo atrás e não percebe que está nesse efeito, e aí quando chegar lá, não chega lá para fazer, para procurar uma solução para isso, já está com patrimônio negativo, já não consegue mais dar a volta, né? Tem que adotar outras estratégias daí, né? Isso aí.
Sempre tem saídas, soluções, mas aí tem que sentar com calma e ver as alternativas que se apresentam. Diego, me complementa um pouco o que são recursos de tesouraria. A tesouro, eu falei em tesouraria, né? Então o que significa um recurso de tesouraria? Entendo que os recursos de tesouraria são recursos provenientes de terceiros, no caso, que a gente aplica na nossa empresa, na nossa atividade, né? Não sei se é mais ou menos isso que tu queria comentar. Isso aí. Então, só para complementar, os recursos de tesouraria são a fonte do que nos dá a alavancagem financeira. É o mercado que dá a alavancagem financeira que foi explicado até aqui. Então, é a fonte que financia a alavancagem financeira. Umas coisas que eu queria comentar também que é do nosso ramo lá, que é sobre antecipação de venda de crédito recebíveis, né? A diferença disso para um empréstimo, às vezes o empréstimo, tu faz um empréstimo, capital de giro, e tu precisa ele para, momentaneamente, precisa para... ele tem um prazo para se pagar lá, e quando vê tu tá com dinheiro em caixa, todo dinheiro em caixa ele tem um custo, né? No teu passivo lá. Ou ele é de fornecedor, ou ele é de empréstimo, e esse de empréstimo ele tem um custo, tipo... Tu está pagando por um empréstimo, um juro pelo tempo, e às vezes está com dinheiro em caixa. Isso na venda de recebíveis para banco, para financeiras, para factors, para FDICs, para securitizadora não acontece, porque tu faz só conforme a tua necessidade, né? Então, essa é uma dica boa para quem pensa em captar recurso para expandir, fazer através sempre da antecipação, do desconto de recebíveis, né? Uma outra pergunta que estava na pauta, o que são os recursos cíclicos de uma empresa? Então, como já foi introduzido antes, nossos bens, nossos ativos, eles são financiados como fonte do outro lado pelo nosso capital próprio e capital de terceiros, sendo que uma parte do capital de terceiros são recursos cíclicos e a outra são recursos de tesouraria, que são os recursos fora do mercado. Os cíclicos são os recursos do ciclo da empresa, do normal das operações da empresa. Exemplos de recursos cíclicos: fornecedores, contas a pagar, dependendo os ramos, se consegue uma consignação do estoque, onde terceiros montam a nossa loja, o nosso negócio. Então, eles fornecem esse capital para nós, é um recurso cíclico, que é um fornecedor que tem interesse em fazer negócio para nós, que ele nos alavanca com um capital cíclico, né? E na reposição, a gente começa a pagar todo o que vai comprar dali em diante, né? Também são recursos cíclicos, nós comprarmos direto de um fornecedor uma máquina, alguma coisa assim, é pouco provável, que normalmente é feito através de recurso de tesouraria, mas muitas vezes, em pouco tempo, tendo algum recurso próprio, faltando 20%, 30%, 40%, o fornecedor de máquinas, caminhões e coisa, ele também financia direto. Então, é um recurso dentro do relacionamento das atividades operacionais. Então, os recursos cíclicos fomentam a alavancagem operacional e os recursos de tesouraria fomentam a alavancagem financeira. E o combinado, que já foi colocado antes, é uma combinação dos dois, onde é que é a vantagem em cada um para conseguir, nessa composição de alavancagem de tesouraria, de recursos cíclicos e recursos de tesouraria, se tornem na combinação mais vantajosa, menos custo, né? Muitas vezes se consegue um desconto bom se comprar à vista, isso depende de cada operação em si, né? Eu acho que já foi muito bom o nosso debate aqui. Agradeço a presença de todos e, para finalizar, gostaria de estender o convite para que sempre nas quartas-feiras acontece o nosso Business Talk. Então, na próxima quarta-feira, às 19 horas, temos a denominada Quarto Azul, que é de todas as quartas-feiras. Poderão nos encontrar em consultoria online, os vídeos que já foram gravados sobre Business Talk anteriores, né? Uma videoteca disponível, e até mais. Não sei se o Diego também quer fazer uma pequena despedida aí. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade de poder conversar com vocês. Agradecer a todos aí pela participação e até uma próxima. Boa noite. E-commerce, o seu caminho para o sucesso. Vocês sabiam que as vendas online cresceram 180% neste ano? E
a sua empresa faz parte desse crescimento? Tenha a sua loja virtual. Confira as vantagens para investir em um site e-commerce. Loja aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, exposição